Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. A mensagem que eu vos quero pregar nesta manhã chama-se A Igreja que Atrai e Afasta. Igreja que é igreja faz as duas coisas, atrai e afasta. E é óbvio que nós preferimos atrair do que afastar. Mas também sabemos que é Jesus, através da sua palavra, que distinguirá uma coisa da outra para a sua glória. A igreja atrai, a igreja afasta. A solução para isso é ser Jesus que, sendo pregado através da palavra, fará quer uma coisa, quer outra para a sua glória. Vamos pedir a Deus que faça esta mensagem acontecer no nosso coração nesta hora. Vamos orar. Querido Deus, Tu conheces o nosso coração de cada vez que nós olhamos para trás. Ó Senhor, aqui em Portugal, talvez sejamos até um povo com o pescoço demasiado virado para trás. Sempre que olhamos para trás, há coisas que acontecem em nós, de alegria, sem dúvida. Também há tristezas, Senhor. Por isso nós não queremos mentir-te quando te damos culto nesta manhã. O nosso coração vê estas imagens e há tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo. E, sobretudo, há gratidão. Senhor, nós queremos não ficar presos nas imagens do passado. Nós queremos agradecer-te pelo passado, de um modo especial nesta manhã, mas queremos olhar para o futuro. Queremos-te agradecer pela coisa extraordinária que acabámos de fazer ao vermos estes irmãos que se juntaram a nós ao longo do ano 2023 assinarem a declaração de fé, ao ouvirmos o testemunho do Caio, ao ouvirmos o testemunho da Carolina. Ó Senhor, o nosso pescoço tem de estar virado para a frente, Senhor. E pela frente virá o Teu Filho ao nosso encontro também em breve, Senhor. Que o texto da palavra hoje nos guie para tempos que sejam bons por causa da Tua glória, por causa da glória de Jesus, por causa do poder do Espírito Santo. Isto nós oramos, e oramos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. A igreja pode dar um amém com mais força. Amém. Vamos a isso. Vamos à palavra. Eu não quero levar muito o vosso tempo. É um domingo cheio de coisas especiais. Eu ouvi essa criança. Amém. Este é um dia de memórias especiais por fazer estes 10 anos de presença para muitos aqui na Lapa. E por causa disso nós recordamos um dia de memórias especiais lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Portanto, volta a abrir a tua Bíblia lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Não quero deixar ninguém para trás, até porque uma das bênçãos da vida desta igreja, estou a dizer-te isto com muita sinceridade, uma das bênçãos da vida desta igreja é o facto da esmagadora maioria de vocês chegou há muito pouco tempo, há muito menos de 10 anos. Portanto, significa que até quando nós olhamos uma década para trás, não foi assim há tanto tempo, até quando nós olhamos uma década para trás, nós vemos o que a Igreja era, e em 2024, no início de 2024, quando nós pensamos no início deste ano, nas coisas com que sonhamos em 2024, nós agradecemos a Deus porque há muito mais gente que se juntou de lá para cá do que antes. O que significa que uma das coisas fantásticas que tem acontecido nesta casa de oração é a chegada contínua de pessoas.
E eu não resisto até a perguntar isto. Hoje é um ambiente de festa. Quantos é que, por exemplo, eu sei que isto às vezes pode ser embaraçoso, mas não... Quantos é que, por exemplo, estão hoje aqui pela primeira vez? Pela primeira vez. Se alguém está aqui pela primeira vez, levanta a mão, ok? Temos algumas pessoas aqui pela primeira vez. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Deixa-me dizer-te, sem colocar um grande peso nos teus ombros, mas tu que estás aqui pela primeira vez, és um sinal da bênção que Deus tem trazido à Igreja da Lapa. O facto de, enquanto comunidade, haver pessoas que todos os domingos estão pela primeira vez é uma coisa completamente imerecida. É um prémio completamente imerecido que Deus nos dá. Não tem a ver connosco. E por isso, neste dia de memórias especiais, nós queremos relembrar uma memória especialíssima na história da Igreja, que neste caso não é a Igreja da Lapa, mas é a Igreja em Jerusalém. Estamos a falar em Atos 2. Volta a Atos 2. Lembra-te um pouco dos acontecimentos de Atos 2. Nós estamos a ver, no segundo capítulo do livro dos Atos, o nascimento da Igreja em Jerusalém. Quando, no dia de Pentecostes, recebeu o Espírito Santo em forma de línguas de fogo. Nessa festa, naquela altura, há 2000 anos, neste dia do Pentecostes, em Jerusalém, nós podemos dizer que estava o mundo inteiro em Jerusalém. E também podemos dizer que Jerusalém, através destes acontecimentos, aproveitou também para ir ao mundo todo. Estava o mundo todo em Jerusalém e Jerusalém aproveitou para ir ao mundo todo. Como assim? Deixa-me explicar-te rapidamente. Aquele era um dia especial há 2000 anos, lá em Jerusalém, porque havia uma festa que estava a ser celebrada, a festa do Pentecostes. O Pentecostes tinha sido uma festa que Deus tinha instituído no Velho Testamento, que tinha dado a Moisés quando lhe deu a lei, em Levítico 23, 15 a 25. O Pentecostes acontecia 50 dias depois da festa ainda maior, que era a festa da Páscoa. Portanto, Páscoa primeiro, 50 dias depois, Pentecostes. Repara, nós hoje ainda continuamos a lembrar estas duas datas. E naquele tempo, há 2000 anos, celebrar a festa do Pentecostes, lá em Jerusalém, sublinhava a renovação do pacto que Deus tinha com o povo de Israel. Por isso, a capital de Israel, Jerusalém, enchia-se naquela altura de peregrinos que vinham de todo o mundo mediterrâneo. Aquele era um dia especial, a festa de Pentecostes era um dia de muitas peregrinações em Jerusalém. E nesse sentido, compreendes, era um dia em que Jerusalém se enchia do mundo inteiro. O mundo inteiro ia até Jerusalém. No momento que aqueles crentes estão a viver em Atos 2, e olha só para o início, não vamos ler agora, mas olha para o início do capítulo. Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados e apareceram umas línguas como de fogo distribuídas entre eles e sobre cada um pousou uma. O que é que estava a acontecer? No dia em que Jerusalém recebia o mundo todo, o Espírito Santo é derramado e manifestado em línguas estrangeiras para que o mundo todo possa compreender. E a Igreja, a de Jerusalém, mas graças a Deus não só a Igreja de Jerusalém, e agora estamos a pensar na nossa aqui na Lapa, a Igreja vive, portanto, neste mesmo cruzamento que tu já vês a acontecer aqui. É um cruzamento entre o encontro e o espanto. Porquê? Porque a Igreja está onde a ação acontece, mas a ação específica da Igreja deixa todos admirados. Por isso a Igreja atrai e também afasta. Encontras essa frase aqui. Vamos estacionar aqui brevemente nesta frase, para tu compreenderes o que está a acontecer no capítulo 2 do livro dos Atos Apóstolos, lá em Jerusalém. Pelo facto de estar a celebrar um dia tão importante como o Pentecostes, que era uma renovação do compromisso da história de amizade que Deus tinha começado com Abraão, Isaac e Jacó, então significava que judeus de todo o mundo e prosélitos, quem eram os prosélitos? Eram as pessoas que não eram judias, mas que se tinham convertido ao judaísmo. Então naquele dia Jerusalém era um lugar de peregrinação, vinha gente de todo o mundo mediterrâneo. Então todo o mundo estava em Jerusalém. E onde é que está a Igreja? A Igreja está no centro da ação.
Porque quando o mundo se reúne todo, tu vais ver o nascimento da própria igreja. A igreja está no lugar onde a ação está a acontecer. Então, o que é que isso significa? A igreja está onde a ação acontece, mas há uma ação específica da igreja que, quando se dá, espanta as pessoas. A igreja vive sempre no misto do encontro e do espanto. Ainda hoje, vamos tomar estas verdades e aplicá-las à nossa vida. Em Lisboa, janeiro de 2024. Janeiro de 2024. O que é que isto significa? A Igreja da Lapa, como qualquer igreja que prega o Evangelho, tem de ser um lugar de encontro. Tem de ser um lugar onde várias pessoas chegam, independentemente de serem mais, serem menos. Mas tem de ser um lugar de encontro. E nesse encontro há um espanto. E no espanto que a igreja suscita, tanto pessoas são atraídas, como eventualmente pessoas são afastadas também. E era acerca disto que eu queria falar-te um pouco, para tu compreenderes o que é que o texto tem para te dizer nesta manhã. É no contexto destes acontecimentos, imagina, de repente os cristãos estão reunidos. Já agora, vale a pena lembrar, eles estão reunidos depois de ter acontecido o quê? O que é que tinha acontecido no capítulo 1? Jesus tinha ascendido aos céus. A igreja está reunida. Jesus foi-se embora, mas a igreja não deixa de estar junta. Então, Jesus tinha ido, o que é que acontece? Finalmente chega o Espírito Santo em forma de línguas de fogo. O que é que acontece? Jerusalém está cheia de gente, a igreja está no meio da ação, as pessoas veem aquilo acontecer e o que é que acham? Quando veem pessoas a falar em línguas diferentes, todas as nações, o que é que eles julgam? Ei, este pessoal andou a beber. Este pessoal está bêbado. É isso que acontece. E o que é que vai suceder de seguida a partir do verso 14 que nós lemos? Pedro vai ter de pregar a palavra, porque um equívoco está a acontecer. Sabes, eu gosto às vezes de tirar demasiadas ilações acerca deste primeiro sermão da história da Igreja. Porque, por exemplo, uma coisa que eu acho graça é que o primeiro sermão da história da Igreja serve para tratar de um equívoco. Porque aquelas pessoas estão equivocadas. Elas veem a descida do Espírito Santo e tomam aquilo como uma bebedeira, tomam aquilo como uma coisa má. E Pedro tem de pregar o seu primeiro sermão. O primeiro sermão da história da Igreja é este. E Pedro vai pregá-lo. Provavelmente, nesse aspecto, temos de reconhecer que Pedro não estava num momento muito batista, ou até presbiteriano também, no sentido em que ele provavelmente não teve tempo para preparar o sermão. Teve de ser na hora. E aí temos de reconhecer, de facto, os nossos irmãos pentecostais, não é? Ainda por cima foram buscar o nome pentecostal aqui e pronto, ficamos sempre para trás um pouco. Mas o que é que acontece? Ele avança. Ele vai pregar um sermão. Claro que alguém pode dizer, aqueles que são mesmo assim mais batistas ou mais presbiterianos, que ele já estava preparado para pregar um sermão, porque o bom pregador está sempre preparado, mesmo quando não se preparou. Não é? Então, a verdade é que ele precisa de fazer uma coisa no primeiro sermão da história da Igreja. Ele precisa de explicar que aquilo que está a acontecer não é uma coisa má, não é uma bebedeira. Ele precisa de explicar que aquilo não é pinga, aquilo é profecia. Já noutras vezes vos disse isto, quando estudámos aqui há uns anos o livro dos Atos dos Apóstolos. Também é por isso que, quando nós falamos para aqueles que são chamados ao ministério, que vêm ter connosco, e os tentamos ajudar na arte de pregar, no conteúdo de pregar, o primeiro rascunho, o outline do primeiro sermão pregado na história da Igreja é bem simples. Se as pessoas perguntassem naquele momento, Pedro, o que é que vais pregar? O que é que vais pregar? E ele iria dizer, eu sei bem o rascunho do meu sermão. O que eu vou pregar é que isto não é uma bebedeira, isto não é pinga, isto é profecia. Isto é o título do meu sermão. Isto não é pinga, é profecia. É isso que ele vai dizer. Porquê? Porque ele tem de pegar num profeta do Velho Testamento, neste caso não era Velho Testamento, porque o Novo ainda não estava escrito, mas ele vai pegar num profeta, o profeta Joel, e ele vai explicar, pessoal, isto não é uma bebedeira, esta gente não está bêbada, isto não é pinga, isto é profecia a cumprir-se. Então, Pedro tem de explicar que a descida do Espírito Santo não deve suscitar nas pessoas que estão a assistir condenação. Pedro tem de explicar aquilo que vocês estão a assistir não é uma cena má que deve ser condenada, porque ainda nem sequer é hora de beber. O que vocês estão a assistir não deve suscitar a vossa condenação. O que vocês estão a assistir deve suscitar a certeza que algo se está a cumprir.
Não é condenação, é cumprimento. O que deve acontecer quando se vê o Espírito Santo a descer através de forma de línguas de fogo. O que está a acontecer, vai ter Pedro de explicar, é aquilo que nós estávamos à espera em Israel. É aquilo que nós, judeus, estávamos à espera. Porquê? Porque agora o acesso privilegiado a Deus, que antes era só dos sacerdotes, era só dos profetas, era só dos heróis do Velho Testamento, agora está a chegar a toda a gente. É isso, olha aí o verso 17. Estou a ler agora na versão Almeida, século XXI. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos. Já não é só os vossos profetas, não é só os vossos pastores, não é só os vossos sacerdotes. O que vai acontecer é que nos últimos tempos, com a descida do Espírito Santo, e os últimos tempos começaram naquele momento quando Jesus ascendeu aos céus, nos últimos tempos dá-se uma verdadeira reforma religiosa para o judaísmo. E é por isso que nós somos cristãos, não somos do judaísmo, somos do cristianismo, porque há uma reforma que acontece no judaísmo. Agora já não há clero. Já não há clero. Eu estou aqui como pastor. Nós não acreditamos em clero nesse sentido. Porquê? Porque a profecia é para toda a gente. A palavra é para toda a gente. É para os jovens, de quem geralmente tu não esperas muito juízo. É para os velhos, que às vezes já podem estar assim um bocado velhos. É para toda a gente. E é isso que Pedro está a explicar. Ao pregar o profeta Joel, o apóstolo Pedro demonstrava que as maiores asas da igreja, que atingiam agora o mundo inteiro, estás a ver? A igreja está a estender as suas asas. Porque no dia em que todo o mundo vai a Jerusalém, a igreja vai a todo o mundo também. Portanto, a igreja está a estender as suas asas para o mundo inteiro. As pessoas estão a ouvir aquela mensagem ser dita em línguas de todos os lugares de onde elas vinham. Então, o que Pedro está a explicar a partir do profeta Joel é que as maiores asas da igreja, que atingem o mundo todo, condizem com as páginas da Bíblia. Talvez não seja uma grande imagem, mas de facto, permite-me dizer assim, e é um anacronismo, porque como vocês sabem, a Bíblia naquela altura, os livros do Velho Testamento não eram lidos assim, não é? Esta invenção é uma invenção já cristã, de colocar os livros todos juntos e cozer, não é? É o que se chama os códexes, os códices, que os cristãos começam a cozer os livros todos para terem os livros todos juntos num só. Como é que a leitura era feita antes de nós começarmos a cozer os livros todos juntos? Ela era feita em rolos. Portanto, a ilustração que eu te vou dar até é um anacronismo, porque não havia livros na altura como nós hoje temos. Mas é como se Pedro estivesse a explicar que a igreja ganha asas para chegar ao mundo inteiro quando parte da página da Bíblia. Okay? É isto que voa. É quando isto voa que a igreja pode atingir todas as pessoas. Tens um paradoxo a partir daqui. O que é um paradoxo? É uma coisa que parece que não faz sentido, parece uma contradição, mas que faz sentido. O paradoxo é este. Voar para o mundo inteiro depende da Bíblia apenas. Encontras essa frase aí? Voar para o mundo inteiro depende da Bíblia apenas. Deixa-me dizer, a tentação para qualquer igreja, e a Lapa não é uma igreja especial, a tentação para qualquer igreja vai ser seguir modas. Epá, isto da Bíblia é giro, mas ouvi dizer que agora há aí uma ideologia qualquer. Então a igreja vai ser tentada para seguir uma moda, uma ideologia, uma onda. Aí agora o que está a dar nas igrejas dos Estados Unidos é isto. Então a igreja vai seguindo outras coisas que adicionam ao Evangelho, julgando que assim vai chegar a mais gente. Mas não é assim que as coisas funcionam, é precisamente o contrário. É quando nós não adicionamos nada à palavra de Deus que a palavra de Deus atinge muita gente. Nós vamos ser tentados. Não, é bom pregar o Evangelho, mas agora temos de pensar nas questões da guerra cultural. Temos de acrescentar as questões da guerra cultural à pregação do Evangelho para as pessoas saberem quem têm de votar, como é que têm de viver. Isso é acréscimo à palavra, meu irmão. Com boa intenção as pessoas vão acrescentando coisas à palavra, achando que uma ideologia é a Bíblia, uma moda teológica.
Então vão acrescentando coisas à palavra, julgando, assim vamos chegar a mais pessoas, assim mais pessoas vão compreender. É o contrário, é o paradoxo. É quando nós nos mantemos só na palavra que o Espírito Santo ganha asas para alcançar mais pessoas. Porque tu já tens esse padrão aqui no livro dos Atos dos Apóstolos. O que é que Pedro fez? Eu vou pregar a palavra. Eu vou pregar a palavra. E sabes que é muito interessante isto, porque nós olhamos para Atos 2 e muitas vezes achamos, aí há aquele acontecimento fantástico, pentecostal mesmo, e é mesmo pentecostal. Curiosamente, a coisa mais pentecostal que tu podes fazer, e nós queremos ser uma igreja pentecostal nesse sentido, a coisa mais pentecostal que tu podes fazer não é acrescentar visões, sonhos, ideologias, modas, não é nada disso. A coisa mais pentecostal que tu podes fazer, mais do poder de Deus, é imitares Pedro a pregar somente a palavra. Somente a palavra. Pedro, o que é que vais fazer? E agora? Estão a acusar-nos que nós somos todos bêbados. O que é que tu vais fazer, Pedro? Deixa comigo. Eu vou pregar a palavra. Vou pregar Joel. Ele não acrescenta nada. Uma igreja verdadeiramente pentecostal, como nós queremos ser, é a igreja que prega só a palavra. Não segue modas, por muito atraentes que elas possam ser, por muito santas que elas pareçam. As implicações disto são importantes para nós, hoje, ao celebrarmos 10 anos aqui na Lapa. Porque é a diferença que faz quando alguém na nossa vida se levanta e prega a palavra de Deus, mostrando o que a realidade realmente é. Permitam-me uma redundância. Muito resumidamente, e este é um dos assuntos constantemente repetidos aqui na igreja. Sabes, em qualquer igreja há coisas que estão sempre a ser repetidas. Nenhuma igreja existe sem repetições. Nós temos é saber escolher bem as nossas, não é? Portanto, uma das coisas que vez após vez é repetida aqui na Lapa está relacionado com isto. Que é, o que é que aconteceu aqui, que é aquilo que nós queremos ver sempre a acontecer na Igreja da Lapa. Pedro abriu a palavra para explicar o que estava a acontecer, porque aquilo que estava a acontecer só podia ser explicado com a palavra. Quando tu vês uma coisa a acontecer, tu vais ter opiniões imediatas acerca do assunto. Qual foi a opinião imediata que as pessoas tiveram acerca da descida do Espírito Santo em forma de línguas de fogo? A opinião imediata que as pessoas tiveram é estas pessoas estão bêbadas. E Pedro, ao pregar, teve de oferecer uma alternativa, que é, tu quando queres compreender o que está a acontecer à tua volta, tu não podes confiar apenas nas tuas percepções, nos teus raciocínios, nas tuas emoções. Tu precisas da palavra a ser pregada para compreenderes o que está a acontecer. Então este é o padrão que nós acreditamos para qualquer igreja, para esta também. A palavra tem de ser pregada, porque a palavra é que vai ter de explicar o que está a acontecer no mundo. Não é o mundo que vai explicar o que está a acontecer na palavra. Também é disso que continua a fazer nós, em 2024, teimosamente protestantes, evangélicos, reformados, seja o que for. Nós acreditamos que o caminho, depois deste exemplo de Pedro, é sempre da Bíblia para o mundo e nunca do mundo para a Bíblia. Como é que tu vês isto na prática? Por exemplo, muitas vezes as pessoas vão ler este livro e vão dizer assim... nós temos de usar as ciências para compreender a Bíblia. E deixa-me dizer, há uma coisa que nós podemos conceder. Nós acreditamos, por exemplo, quando a pessoa se prepara para ler este livro, beneficia de estudos antropológicos, claro que sim. Beneficia de estudos históricos, claro que sim. Beneficia de estudos teológicos, claro que sim. Portanto, nós acreditamos que as ciências são úteis para a compreensão da Bíblia. Mas, em último grau... é a Bíblia que guia as ciências e não as ciências que guiam a Bíblia. Percebes? Isto é uma aplicação prática da suficiência das Escrituras. Portanto, nós como protestantes somos um pouco teimosos, é verdade, porque nós acreditamos que tem de ser a Bíblia a explicar o que a realidade é e não a realidade a explicar o que a Bíblia deve ser. Tu vês esse desafio quando as igrejas começam a sentir-se tentadas por uma teologia mais liberal. Elas querem que seja a realidade a interpretar o que o pregador deve dizer. Como quem diz, Tiago, tu já não podes pregar isso em 2024. Se fores pregar isso em 2024, ninguém vai ficar aqui. Portanto, vamos ter de adaptar aqui umas coisas, vamos ter de deixar... Nem é que as pessoas digam vamos ter de adaptar, mas é aquela ideia. Vamos ter de tentar interpretar a Bíblia com os saberes que, entretanto, adquirimos fora dela. Mas a força do momento profético de Atos 2 não acontece assim. Pedro levanta-se e diz, pessoal, vocês estão a perceber errado o que está a acontecer. E como é que ele explica que o pessoal estava a perceber errado o que estava a acontecer? Com o profeta Joel. Por isso mesmo, o nosso compromisso na Lapa também é esse.
Sem um acesso a Deus através da leitura da sua palavra na igreja, nós ficamos abandonados ao quê? À nossa própria capacidade de compreender, à nossa própria capacidade de sentir. E se formos sinceros, temos de admitir que a nossa capacidade de compreender às vezes entende tudo ao contrário. Quando tu não és guiado pela Bíblia, se ficares abandonado apenas àquilo que tu pensas ou àquilo que tu sentes, tu muitas vezes vais tirar a conclusão errada. Aí vais, com a melhor das boas intenções, julgar que o Espírito Santo a descer em línguas de fogo é, no final, uma bebedeira. Vais confundir um triunfo com uma tragédia, vais confundir uma tragédia com um triunfo. Porquê? Porque não é a Bíblia que te está a guiar. Sem a intervenção sobrenatural de Deus, e é sobrenatural, o que nós acreditamos que acontece quando a palavra é pregada também é sobrenatural. Alguém pode dizer, Tiago, mas não está a acontecer nada de sobrenatural agora. Estamos juntos, estás para aí a pregar e nada de sobrenatural está a acontecer. Mas nós acreditamos que está a acontecer quando tu ouves a palavra de Deus e Deus te ilumina para compreenderes a palavra de Deus. Nós acreditamos que é uma iluminação dada pelo Espírito Santo. E que a partir do momento que o Espírito Santo te elucida enquanto tu ouves a palavra de Deus, aí sim tu sais daqui e podes compreender melhor a tua vida. Até ouvires a palavra a ser pregada, tu tens uma maneira equivocada de interpretar a tua própria existência. E deixa-me suplementar isto citando o testemunho da Carolina e do Caio. De maneiras diferentes, o que tu encontras no testemunho deles também é uma história de compreender. O Caio compreendia quem era à luz daquilo que não era a palavra de Deus. A Carolina entendia quem era à luz de outra coisa que não era a palavra de Deus. A partir do momento em que é a Bíblia que começa a descodificar a vida do Caio e a vida da Carolina, eles começam a ter noções diferentes acerca de si próprios. Isto aconteceu contigo quando tu tornaste cristão. Tu até no passado podias achar que não havia nada tão errado assim contigo. No entanto, quando o Espírito Santo iluminou a tua compreensão, tu percebes, espera aí, há muito mais errado comigo do que eu julgo. E nesse sentido, é de facto Deus a agir diretamente. Sem a intervenção sobrenatural de Deus, o maior triunfo, que era a descida do Espírito Santo, pode ser tomado como uma tragédia, que era uma bebedeira. Mas quando é a Bíblia a guiar, tu não vais cair no mesmo tipo de erros. O que é que isto significa? Sem uma igreja de Bíblia aberta, impedimos a realidade de chegar à nossa compreensão e de chegar ao nosso coração também. Encontras aí. Gostava que refletisses sobre esta ideia. Se tu não viveres a ler a Bíblia, pessoalmente em tua casa, primeiro em tua casa, sozinho, dia a dia, no teu tempo devocional, e claro que isso te leva a este lugar, a este ou outro lugar, que seja uma igreja local onde a palavra de Deus é pregada. Se tu não viveres desta maneira, tu vais filtrar a realidade a partir do teu próprio entendimento e o teu entendimento falha. Se tu não viveres a ler a Bíblia, tu vais filtrar a realidade a partir do teu próprio sentimento e o teu sentimento falha. Portanto, a solução bíblica é esta. Uma igreja de Bíblia aberta para que a realidade possa chegar à tua compreensão e ao teu coração. Se não for através de uma igreja onde a palavra é pregada, como foi pregada lá em Atos 2, quando Pedro pregou Joel, então tu não vais compreender. Então tu vais tirar conclusões erradas e tu vais ter o teu coração a sentir coisas erradas também. Repara, deixa-me só adicionar isto. Eu não estou a dizer que a partir do momento em que tu chegas à igreja, tu percebes tudo bem e sentes tudo bem. Eu não disse isso. Mas tu estás a ser guiado pela palavra de Deus. E a partir do momento em que estás a ser guiado pela palavra de Deus, tu estás encaminhado para teres a leitura cristã, a leitura real, verdadeira do que está a acontecer. O Pentecostes leva-nos, por isso, a uma atitude dupla, rapidamente. Por um lado, o que é que nós aprendemos com este texto? Por um lado, nós aprendemos que nós temos de ser prudentes com as pessoas. E temos de ter paz diante da palavra. Então, já vou rapidamente, para terminarmos, explicar. Tu tens de ser prudente diante das pessoas e tens de ter paz diante da palavra. Sabes, também foi por isso que eu te quis mostrar estas duas imagens. Porque estas duas imagens que te mostramos, sobretudo a segunda, mostram que na vida de uma igreja o que não falta é gente a chegar e gente a partir. Na vida de uma igreja, o que não falta é gente a chegar e gente a partir. E nós temos visto
tanta gente a chegar. Deixa-me dizer, eu fico mais contente quando o número de chegada é maior do que o número de partida. E Deus tem dado essa bênção à Igreja da Lapa. Nós, pela graça de Deus, temos visto mais gente a chegar do que a partir. Mas a verdade é que, olhando para quem chega e olhando para quem parte, tu tens de lembrar que a Igreja não faz as coisas para as pessoas. Nós não trabalhamos para pessoas. Nós trabalhamos para Cristo, a pessoa que o Verbo se fez. Compreendes a ideia? Nós hoje podemos ter a bênção deste salão estar cheio. Mas Deus nos livre de nós trabalharmos para salões cheios. Compreendes a ideia? Atenção, eu sou completamente a favor de salões cheios. Até porque, deixa-me dizer-te isto com toda a sinceridade. E sobretudo pensando na realidade portuguesa. Eu sei que muitos de vocês vêm do Brasil, é diferente. Mas para nós portugueses, passamos a vida a ver igrejas vazias. Não há nada como uma igreja cheia, meus irmãos. E eu quero ser sincero convosco hoje. Eu tive muitos anos de igrejas vazias. Vazias no sentido pouca gente. E, portanto, quando eu vejo uma igreja cheia, de facto, isso mexe comigo. Okay? Portanto, eu não sou de nada, de modo nenhum, eu não sou indiferente a uma igreja cheia. Eu sou profundamente grato a Deus por esta igreja estar cheia hoje. Mas percebe o que eu te quero dizer? Nós não trabalhamos para a igreja estar cheia. Nós trabalhamos para a glória da pessoa que não és tu, que é Jesus. Compreendes? Portanto, isso significa que nós, com a ajuda de Deus, avançaremos quando a igreja está cheia e queremos ver mais gente a chegar, mas também avançaremos com a graça de Deus quando a igreja estiver vazia, porque já também passamos por essa experiência. Logo, em relação às pessoas, nós queremos ser prudentes. Porque claro que nós queremos ver as pessoas a chegar. Nós queremos ter um compromisso com a ideia de multiplicação, que não é necessariamente muita gente, mas é a ideia de que o reino de Deus cresce. E aí deixa-me dizer, eu espero que alguém diga amém em relação a isto. O reino de Deus cresce. Jesus garantiu, quando ele quis explicar coisas acerca do reino de Deus, ele usava imagens de sementes pequeninas para explicar que o reino cresce. Amém? Alguém é a favor disto? É que eu sou. Eu sou a favor que o reino cresça. Mas a maneira do reino de crescer não é nós estarmos concentrados nas pessoas e naquilo que elas querem ouvir, mas é estarmos concentrados em Jesus Cristo. E nesse sentido nós queremos ser prudentes. Porquê? Porque é Jesus que vai ditar o destino do fruto que a palavra semeada aqui dará. Nós sentimos isso hoje de um modo especial, porque sentimos uma gratidão especial pela igreja que neste caso se enche. Mas nós também a sentimos e queremos admitir. Temos aqui só uma pontinha de fado, só um bocadinho de fado. Nós temos tristeza por aqueles que partiram, que de facto, alguns que já estão mesmo com o Senhor, com outros que desistiram. Deixem-me só dizer isto rapidamente. Nós lá em Algés, e não esqueçam, as nossas reuniões são às 2 em Algés, continuem a orar por este trabalho. Nós temos de estar a dar o Evangelho de Marcos. E agora fechamos a fase das parábolas. Parábola do semeador, parábola de candeia, parábola da semente e parábola do grão de mostarda. E uma das coisas que me impressiona sempre, e é um texto que eu já preguei tantas vezes, mas impressiona-me sempre, a parábola do semeador é tremenda, meus irmãos. Porque são descritos 4 tipos de terrenos onde a palavra fez efeito. Mas dos 4 tipos de terrenos, só um dá fruto, dá muito fruto, compensa por todos os outros que não deram. Mas quando tu vais ler os outros terrenos, nós queremos esquecer que Jesus nos ensinou acerca do trabalho da igreja, mas está lá explicado. Porque há muitas pessoas que vão dizer sim logo. E quando tu vives mais do que 10 anos numa igreja, tu vês pessoas que já aqui passaram e que nós continuamos a orar por elas para que possam voltar. Mas há sempre uma tristeza, porque quem toma conta dos efeitos da palavra não somos nós. Sabes que por muito que eu me esforce como pastor, eu nunca vou conseguir garantir que a palavra fique na tua vida. Nunca. E eu já me esforcei muito a tentar fazer isso. Eu nunca vou conseguir. Ninguém vai conseguir. Esse trabalho é sempre do Espírito Santo. Nós dependemos sempre daquele que semeou. Agora, claro, nós queremos pedir a Deus que Ele faça fruto acontecer à nossa frente, se a vontade dEle for essa. Por isso, quero terminar preparando-nos para nós podermos responder em louvor e adoração. Nós temos um pedido hoje. Nós estamos sempre ansiosos por ser Atos 2. A verdade é essa. Que Jesus faça de nós terrenos produtivos, como os da parábola do semeador. Estamos muito gratos. Jesus tem feito de nós terrenos produtivos pela sua graça.
mas que nós possamos ser, nesse sentido, deixem-me aplicar desta maneira, línguas em fogo. Nós que recebemos o Espírito Santo, que possamos ser línguas em fogo para Ele. Que a nossa adoração seja tudo acerca de Jesus, independentemente do momento que tu estás a viver na tua história. Nós passamos por momentos de casas cheias, é muito bom. Passamos por momentos de casas vazias. Mas este é o Senhor que garante que a sua palavra nunca voltará sem dar fruto, sem dar resultado. E é por isso que nós queremos responder com louvor. Vamos ficar de pé, vamos adorar o nosso Deus. Nós agradecemos-te, Senhor, porque é bom sabermos contar os dias, como diz o Salmo 90, de modo a termos corações sábios. Senhor, dá sabedoria ao nosso coração, hoje que nos voltamos um pouco para trás, olhando para há 10 anos. Senhor, lembra-nos também que esta é apenas a nossa história. A história começou muito antes de nós aqui chegarmos, mesmo nesta igreja, há 94 anos. Senhor, obrigado porque a tua misericórdia tem sido com tantos. Obrigado porque hoje, aqui na Lapa, esta é a igreja do Caio, esta é a igreja da Carolina, de pessoas que talvez há um ano nem sequer estavam cá. E esta é a igreja em que acontece o encontro de ti com o teu povo, mesmo quando esse povo não faria a mínima ideia de aqui chegar, Senhor. Tu sabes que nós queremos também nesta hora, Senhor, ao olharmos para alguns que vimos nestas fotografias antigas, Senhor, alguns já estão contigo, Senhor, nós agradecemos pela vida deles, alguns que tu colocaste na vida desta igreja tiveram uma influência tal que a grande maioria nem sequer sabe a maneira como foram fiéis, como combateram um bom combate. Senhor, muitos viajaram para outros lugares, nós nem sequer vamos ensaiar dizer os nomes deles, mas tu conheces o nosso coração, com tantos que saíram de Portugal. Nós pedimos que a tua graça seja com eles, que a sua fé não vacile, que eles fiquem firmes. Ó Senhor, e nós pedimos por aqueles que nos dói mais, aqueles que se afastaram de ti, Senhor. Ó Senhor, nós andámos afastados de Ti também. Nós não estamos perto de Ti porque arranjámos maneira de estar. Nós estamos perto de Ti porque Tu foste ao nosso encontro. Ó Senhor, resgata esses que se afastaram, Senhor. Resgata aqueles que estão longe da Tua palavra, porque Tu és um Deus que ama encontrar-se com o pecador. Recebam também por isso, nesta hora, a bênção do Senhor. Ao único Deus seja dada toda a glória para todo o sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém.